Anterior ao feriado bancário. Dentista, colégios dos meus filhos, condução escolar, salário de empregada, supermercado, vestuário, enfim. Eu estou apavorada. Eu gostaria de saber como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas até o dia 12 ou 15 do próximo mês. Bom, o seu salário ele foi depositado no dia 12, portanto, na verdade, o que se tem é uma conta em cruzados, quer dizer, e cruzados não existem mais. Cruzados, para se transformar em cruzeiros e poder comprar alguma coisa, só se pode converter até 50 mil cruzados. Esses 50 mil cruzados você poderá converter e fazer esses gastos, enfim, esses gastos menores, né? As outras contas, você poderá, o que vai se fazer é transferir a titularidade das contas, quer dizer, várias contas, prestação, mensalidade, simplesmente haverá uma transferência da titularidade dessa conta que passa a ser a parte que não é conversível, é uma aplicação sua, é um crédito seu, uma aplicação sua junto ao Banco Central e para fazer esses pagamentos, simplesmente há uma transferência titularidade para o credor. Então não há problema nenhum, quer dizer, o credor da sua dívida, ele verá aumentada o seu depósito em cruzado junto ao Banco Central no valor referente àquela sua dívida. Quer dizer, vai diminuir na sua conta e aumentar a conta dele em cruzados novos. Então, eu acho que não há motivo nenhum para pânico, quer dizer, de hoje até o dia 12 do próximo mês, quando você receber o seu salário, esses 50 mil cruzeiros que poderão ser retirados, poderão servir para essas transações mais imediatas e as outras contas haverá uma transferência de titularidade. Não há nenhum motivo para pânico. Quer dizer, na verdade, essa transferência da titularidade, vamos dizer, fica assim um pouco um voto de confiança. Eu devo a você, mas eu estou te passando isso, você não pode mexer nessa grana também, mas está tudo acertado, é isso? Não, porque o que está acontecendo é o seguinte, quer dizer, todos os valores, quer dizer, todos os montantes que excedem a esses valores fixados e que podem ser conversíveis imediatamente ao par para cruzeiros, eles ficam aplicados junto ao Banco Central. Então, com essa transferência é o que eu falei, quer dizer, eu deixo de ter, por exemplo, você deixa de ter 100 mil cruzados aplicados junto ao Banco Central e a pessoa que é sua credora passa a ter 100 mil mais alguma coisa, né? Então, não há motivo, quer dizer, todas as transações da economia, elas continuarão a se processar. Esse mecanismo garante que não haverá nenhuma descontinuidade maior. Bom, mais tranquila, vou passar agora a pergunta para o Carlos Chagas, jornalista da Rede Manchete. Vai fazer pergunta para quem, Chagas? Eu pergunto ao ministro Bernardo Cabral, em primeiro lugar. Ministro, o presidente Fernando Collor, durante toda a sua campanha e depois de eleito, até há poucos dias atrás, pregava a ausência ou enfraquecimento da presença do Estado na sociedade, principalmente na economia. Quanto menos o poder público influísse, melhor para ele. Essa era a sua pregação, uma espécie de liberalismo moderno. Pois bem, hoje nós somos surpreendidos com o maior pacote do mundo em termos de intervenção do Estado na vida econômica. Eu creio que nem o Lênin, doutor Bernardo, em 1917, ousou fazer tanto na economia de um país. Como é que a gente explica essa contradição? Muito fácil. O Lênin não encontrou na União Soviética o que o Brasil passa hoje. Em primeiro lugar, se tivesse encontrado, por certo, ele tomaria uma medida muito mais radical ainda. Em segundo lugar, é bom que não se confunda a intervenção do Estado na economia com o controle dessa economia. O que é que aconteceu? Eu não sou muito versado em economia, mas de tanto ouvir a ministra Zélia Cardoso de Mello, a gente acaba aprendendo. E ao longo desses meses foi o que eu fiz. Há um pacote cujo nome não deveria ser usado, porque é depreciativo. Agora, há um conjunto de medidas que veio para dar uma solução. É duro? É. Drástico? Sem dúvida. Mas observe que as medidas tomadas
tem, por exemplo, 90% da população brasileira a salvo delas. Ainda há pouco a Marília Gabriela dizia da sua inquietação, porque ganha X e teria que pagar Y. Mas 90% da população não ganha este salário. Consequentemente, quem vai pagar somos nós. Eu pago um pouco também. Aqueles que temos na caderneta de poupança, nas nossas contas, acima do que esse 90% da população. Nós vamos perder um pouco. Agora, há pessoas e entidades que vão perder mais e deixar de ganhar muito mais. Eu acho que este controle tinha que existir, Carlos Chagas, sob pena de nós entrarmos numa profunda recessão. Chagas. O senhor chama de controle? Eu Chamo de prefiro controle. chamar de intervenção e lhe dou um exemplo. Uma Santa Casa da Misericórdia, no interior de São Paulo, fez uma coleta de fundos para conseguir subsistir. Na semana passada conseguiu ter 1 milhão de cruzados e botou no over. Essa Santa Casa. Não, senhor, não é verdade. Há um equívoco nisso. A Santa Casa vai ter o mesmo dinheiro que tem lá, porque ela vai provar a fonte de onde veio. E aquelas que provam a fonte, se não estou enganada, não estão a salvo desta insegurança de 50 mil cruzados. Ou 50 mil cruzeiros novos. Então eu provar onde veio o meu dinheiro, Claro, veio do meu salário. Por causa disso eu posso tirar mais do que 50? Você não pode, não confunda. A Santa Casa precisa ter o seu recolhimento para pagar aos seus assalariados. A Santa Casa não vai ter, como no caso do problema dela, a necessidade de pagar uma escola. Se tivesse, isso ultrapassava, ela emite o cheque e o Banco Central, da sua conta, que está lá recolhida, repassa para o novo credor. Não é o caso da Santa Casa. É porque houve e está havendo, ao que eu suponho, porque não houve este programa que agora, em boa oportunidade, se faz com entrevistadores desta natureza, para se desfazer um rumor enorme que corre. É claro, você manda 22 medidas provisórias para o Congresso. Essas medidas não poderiam ser divulgadas desde logo. Algumas requeriam um certo sigilo. Pelo volume delas e pelo desencontro de informação, se chega a este ponto. Mas não é bem assim, não. Pode ficar tranquilo e a Santa Casa muito mais, Carlos Chagas. Não é verdade isso, O senhor me dá ministro? É licença? isso? Agora a pergunta quem vai fazer é o Paulo Henrique Amorim, da Rede Globo. Para quem? Marília Gabriela, eu gostaria de fazer uma pergunta ao ministro do Trabalho, o Antônio Rogério Magri, mas eu gostaria de fazer como se fosse a terceira pergunta do Chagas e perguntar à ministra Zélia se, como diz o ministro Bernardo Cabral, é correto que a Santa Casa Misericórdia, a que se referiu o Chagas, tem direito a levantar mais do que os recursos bloqueados da aplicação do over dela. Não, ela tem nesse sentido, quer dizer, no sentido de que ela deve ter compromissos a pagar, folha salarial a pagar, e não haverá impedimento para isso, quer dizer, é a mesma questão da primeira pergunta da Marília Gabriela, quer dizer, o que nós pretendemos não é provocar nenhuma descontinuidade no sistema econômico, ao contrário, nós queremos que ele funcione possível. Então, para isso, nós estamos garantindo que todas as transações de crédito e débito possam se processar através de uma transferência. Então, efetivamente, os recursos não são bloqueados, tal como se está falando. Quer dizer, a conversão imediata deles em cruzeiros, né, para ser usada para transação, ela tem um limite. Agora, fora isso, é possível garantir que as outras transações da economia se processem, desde que haja uma prova de que existe um débito, de que existe um crédito que seja conhecido, é possível fazer essa transferência. Quer dizer que da aplicação do over, além desses 20% bloqueados, eu posso perfeitamente usar os recursos para pagar os débitos, como a Marília Gabriela, Sim. do over. Aham, isso. Bom, eu gostaria de perguntar ao ministro Magri o seguinte. Como se sabe, a política salarial só garante o reajuste integral pela inflação e até com mais 5% do salário mínimo. Nós recebemos lá na Rede Globo um número muito grande de telefonemas de espectadores perplexos, preocupados com o outro ingrediente da política salarial. Para quem ganha além de um salário mínimo, a regra é receber
o que é prefixado na política de pré-fixação. Se a inflação for maior do que o pré-fixado, então os trabalhadores têm que ir lutar para conseguir das suas empresas essa diferença. O senhor considera, ministro, que essa é uma política adequada para preservar o salário do trabalhador? O grande problema, se você pegar isoladamente a política salarial, você poderia fazer vários comentários sobre ela. Mas você não pode pegar tão somente a política salarial. Todas as novas medidas, o conjunto de novas medidas, é que dará o tom de uma forma transparente, de uma forma visível, o que será, de fato, ao longo destes próximos períodos, a queda da inflação. E os trabalhadores já se deram conta e o movimento sindical, ao longo destas décadas, sabe que o problema todo nosso não é salário nominal, é salário real. Isso que é importante para a massa trabalhadora. Porque chega num determinado momento que a correria atrás de salário nominal me faz lembrar muito quando as pessoas têm algum dinheirinho na poupança e que no final do mês nós ficamos torcendo para que dê 79, que dê 80, que dê 85, com uma falsa ilusão de que nós estamos tendo um lucro, que nós estamos tendo alguma coisa acrescentada à nossa poupança. E o salário é a mesma coisa. Naturalmente, o movimento sindical, ao longo destes anos, amadureceu profundamente. Hoje nós temos um movimento sindical sadio, tranquilo, que compreende a necessidade, em primeiro plano, de que a inflação é a arma que destrói todo o salário, principalmente desses 70% de trabalhadores que ganham menos de 3 salários mínimos. Então, esta política nova, a implementação desta política nova, tem no bojo dela a visão clara e cristalina de resgatar, inclusive, as perdas salariais. Agora, é óbvio que a diferença deste plano para os demais planos é que há uma transparência se houver mesmo o resíduo. O governo não vai dizer que não há o resíduo e numa canetada dizer assim, olha, a inflação de tal a tal não existe. Há o reconhecimento, nós saberemos, e o movimento sindical, atento a isso tudo, porque é um movimento que amadureceu, sabe que a partir daí, as livres negociações. Que se você buscar nos anais do movimento sindical, você terá em todos os anais dos sindicatos eletricitários, dos metalúrgicos, de quem quer que seja, liberdade e autonomia sindical, livre negociação. E aí, todo mundo sabe, os sindicalistas e os operários sabem que esta vez, esta fatura, os trabalhadores não vão pagar. Nós não pagaremos essa fatura, Paulo. Esta fatura está sendo paga, na realidade, com a coragem que teve o presidente Fernando Collor de Mello, com a sua equipe. Essa fatura será paga por aqueles que durante longas décadas se aproveitaram e usurparam o dinheiro dos trabalhadores. Ministro. Eu não tenho dúvida que isso não acontecerá. Bom, o jornalista Alberto Tamer, do Sistema Brasileiro de Televisão, faz a pergunta agora. A quem, Tamer? Para a ministra Zélia. Ministra, primeiro, eu quero cumprimentar os elaboradores do plano porque estão inovando em teoria econômica. Os senhores acabaram de moldar um plano no qual existem 2 tipos de moeda. Moeda de transação e moeda de especulação. Moeda de transação, até 50 mil para comprar, comer, gastar, viver, sobreviver. E acima de 50 mil é a moeda de especulação para o plano do governo. São os investidores aqueles que têm mais de 50 mil cruzados na caderneta ou aqueles que têm mais de 50 mil cruzados na conta. Eu pergunto à senhora o seguinte, qual foi o critério que levou a equipe a encontrar esse número, 50 mil? Por que aquele que tinha 39 mil guardou na caderneta para sua família, sua poupança, para qualquer eventualidade, para ir para o hospital, qualquer doença? Se ele tem 49 mil, este não é investidor, porque ficou com 50,5 este mil. Bom, olha, pensado num número assim, quer dizer, se a gente for pensar no ponto, digamos, não tem muito sentido a resposta, porque qualquer número que a gente falasse, 150, 1 milhão, sempre ia ter um problema do 1 milhão e 1 ou do 999, 999. Então, o problema não é esse, o problema é realmente o valor de 50 mil, esse montante. Para chegar a esse valor, nós basicamente estudamos e analisamos, né, o que aconteceria, qual a quantidade de moeda necessária para a transação numa economia normal, numa economia de mercado,
com uma inflação baixa, uma economia da dimensão da economia brasileira, né? E chegamos a esse número, né? Porque esse número está evidentemente pulverizado. Há um dado interessante de se falar, que é importante para ver exatamente sobre quem recai essas medidas, seguindo a linha do que o ministro Magri colocou. E essa medida certamente não recai sobre os pequenos poupadores. 90% das cadernetas dos depósitos de caderneta de poupança existentes no Brasil têm valores menores do que 50 mil cruzados, né? Então, essa medida realmente ela visa aqueles que têm um valor maior do que esse, né? E que são maiores poupadores. Então, esse número, essa quantidade, esse montante foi achado a partir disso, da observação de economias mais ou menos da dimensão do Brasil, né? E qual a porcentagem de moeda em relação ao seu PIB que elas tinham para a sua demanda de transação. Então o critério tomado foi com base no total da economia, né? E não com base no aspecto social, no aspecto da pessoa em si. Quer dizer, levou-se em consideração o global. E há um pormenor, a senhora fala em 90 mil cadernetas, né, essa porcentagem, mas talvez seja aí para as pessoas que têm várias cadernetas separadamente. Não, não é isso. Tanto que as pessoas que têm várias cadernetas em uma instituição financeira, elas estão sendo achadas porque esse critério será feito pelo CPF, né? Então não há possibilidade de acontecer isso. Quer dizer, quem tem um CPF tem várias cadernetas, a soma disso é que dará o limite, não cada uma das cadernetas. Agora, eu quero insistir, quer dizer, evidentemente que há um critério econômico, um critério técnico-econômico que tem que garantir a consistência do plano, né? Nós temos um plano que tem começo, meio e fim. Ele tem 3 partes muito bem articuladas, que é a parte da política fiscal, a parte da reforma monetária e a parte da política de rendas, isto é, o que fazer com preços e salários. Isso é muito bem articulado e esse número é plenamente consistente com isso. E também esse número, além de ser consistente do ponto de vista técnico, as medidas como um todo, elas são consistentes e coerentes com tudo que o presidente Fernando Collor falou, com todas as restrições. Eu quero insistir, quer dizer, esse plano, ele não tem endereço, não se direciona a que os trabalhadores, as classes mais penalizadas, paguem a conta do ajuste econômico. O critério social, sem dúvida nenhuma, foi levado em conta simplesmente porque é uma diretriz, é um compromisso do presidente Fernando Collor. Agora é a vez do jornalista Celso Ming, da Rede Bandeirantes. Vai perguntar para quem, Celso? Para a ministra Euzélia Cardoso de Mello. Ministra, olha, desde quarta-feira nós temos um feriado bancário e nós não tivemos acesso à conta corrente no banco. Então, o único jeito de pagar a conta foi emitir cheque, né? Cheque para a escola, cheque para o condomínio, para o aluguel, cheque para a prestação do carro e tudo mais. Então, tem um monte de cheque voando aí. Esses cheques, em muitos casos, ultrapassam os 50 mil cruzeiros ou 50 mil cruzados. Então, vamos minha conta na segunda-feira, a compensação, e aí eu vou ficar numa situação complicada, porque eu emiti cheque sem fundo, porque eu não vou ter os cruzados correspondentes. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser protestado? Eu vou ter minha conta bloqueada por ter emitido cheque sem fundo? Não? Não há problema nenhum. A medida provisória também contempla isso, né? E no seu artigo 4º diz que os cheques emitidos em cruzados novos e ainda não compensados pelo sistema, que são exatamente esses cheques que estão voando há dias, eles serão aceitos para créditos de compensação na conta do detentor do cheque. Isso é, se eu passei um cheque para você, você vai depositar esse cheque e esse cheque vai somar na sua conta em cruzados novos e a partir daí vai, digamos, você tinha 100 mil cruzados novos, vai passar a ter 150 mil cruzados novos e vai poder retirar os mesmos 50. Quer dizer, não há problema nenhum. Mas veja, ministra, desculpa, mas as pessoas que emitiram cheque, eles estavam contando com o retorno do overnight na sua própria conta, que era muito mais que 50 mil cruzados em princípio. Então, de repente, eles podem ficar bloqueadas. Agora, se realmente vai ter um jeito de acertar isso, os cheques que estiverem voando nesses dias, então eu aproveito ainda, as pessoas podem aproveitar esse fim de semana, sábado, domingo, passar cheque com o dia 12
vezes, né, um cheque, faz uma troca de chumbo e aí acertar um na vida do outro. Como é que o governo vai impedir essas operações de troca de chumbo? Olha, quer dizer, se forem passados cheques, né, nesse fim de semana com data anterior, quer dizer, é difícil que isso seja, vamos dizer assim, que seja captado. É por isso exatamente que nós estaremos fixando uma data limite para isso, que provavelmente será na segunda-feira, na terça-feira. Na segunda-feira certamente haverá já a reabertura dos bancos e o limite para que todos esses cheques que estão voando e que seriam passíveis de que isso acontecesse tenham a sua compensação. Do nosso ponto de vista, quer dizer, se isso acontecer, do nosso ponto de vista, da consistência do nosso plano, não tem problema, porque, como eu falei, esse cheque passado ele vai ser creditado ao detentor do cheque em cruzados novos. Então, não faz diferença para nós e entra no limite. Vocês me dão licença, agora eu vou chamar um do governo Collor. Zélia Cardoso de Mello, da Economia, Antônio Rogério Magri, do Trabalho e Previdência Social e Bernardo Cabral, ministro da Justiça. Inicialmente, a primeira pergunta cabe ao mediador e é ao ministro do Trabalho e Previdência Social, Antônio Rogério Magri, que eu vou fazer a pergunta. Ministro, os sindicalistas, como no plano Verão e no plano Bresser, vão certamente reivindicar a parte da inflação de março que eles consideram abocanhada pelas medidas de hoje do governo. O senhor mesmo lutou por essa reposição salarial nos planos anteriores, que finalmente a Justiça tem considerado correta e tem determinado que ela seja concedida aos trabalhadores. E agora, como é que fica, ministro Antônio Rogério Magri? Olha, Boris, o compromisso deste governo, do presidente Fernando Collor de Mello, é com a justiça social. Nós reconhecemos que toda mudança no hoje traz preocupação, traz desconfiança. Mas eu insisto que todo o escopo dessas novas medidas foram trabalhadas, gestadas, de forma com que o trabalhador fosse aquele que menos perdesse com o impacto dessas novas medidas. Se por acaso, Boris, tivermos, no decorrer deste período, perdas salariais, eu não tenho dúvida nenhuma que os trabalhadores, os sindicatos, da forma com que amadureceram, saberão buscar isto, sim, nas livres negociações. Eu insisto que uma das lutas principais do movimento sindical é buscar as livres negociações, a livre negociação, tirar o Estado fora dessas negociações, porque o Estado sempre que intervém de uma maneira equivocada. No passado foi sempre assim. Então o presidente deu ordem expressa. Os trabalhadores não podem perder. Quem especulou, quem ganhou, quem acumulou fortuna ao longo destes anos, terá que contribuir com isso agora. Então, Boris, eu não tenho nenhuma preocupação, absolutamente com isso, porque eu sei que os meus companheiros sindicalistas saberão encontrar o caminho das pedras para buscar. Sabe por quê, Boris? Porque chegou o momento de nós sermos tratados, os trabalhadores serem tratados, como parceiros e não como insumo. A verdade é que nós somos tratados sempre na selvageria como insumo. Desta vez, a ordem do presidente é que nos trate como parceiros. E como parceiros vamos ser tratados. E teremos que ser tratados, porque não adianta mais o empresário relegar isso a plano secundário. Ele terá, de fato, que resgatar essa perda sem passar para o produto. Isto é um Brasil de cara nova. Isto é um Brasil de quem teve coragem de implementar medidas que até hoje ficou no papel, não tiveram coragem, não tiveram poder, não tiveram, em síntese, a sensibilidade de como fazer. Insisto, Boris, o movimento sindical encontrará o caminho para buscar as suas perdas sem precisar que a justiça, mais tarde, se lhes dê isso e estoure o plano. E nós não podemos admitir que esse plano seja estourado daqui 5 ou 6 meses. Ministro, só quero lhe lembrar que nas ocasiões anteriores essa livre negociação não funcionou e os trabalhadores, com o senhor à frente também, tiveram que ir à justiça e só agora estão conseguindo recuperar o que considerava uma perda salarial e que os empresários não consideravam e que o governo também não considerava uma perda salarial. É verdade, Boris, você tem toda a razão, mas também em nenhum momento dos planos passados, que foi cruzado, verão,
houve tanta responsabilidade, tanta dedicação ao trabalhador como este agora. Porquanto, essas novas medidas não podem ser confundidas com nada do passado. O passado nós queremos esquecer. Eu quero pertencer a um quadro de como 30 anos atrás, eu trabalhava na Light e tinha amigos meus que colocavam na porta: aqui mora um funcionário da Light. Tínhamos orgulho de trabalhar nas nossas empresas. E isto agora se vai resgatar. É preciso realmente nos tratar como parceiro e essas novas medidas nos vão tratar como parceiro. Vamos resgatar a nossa dignidade com tranquilidade. Muito bem. O primeiro perguntador a intervir neste bloco do debate é Paulo Henrique Amorim, jornalista da Rede Globo de televisão. Paulo Henrique. A minha pergunta é para a professora Zélia. Professora Zélia, eu gostaria de me deter nas aplicações no overnight que... o decreto, a providência tomada pelo governo estabelece que você pode sacar 20% da aplicação, os outros 80% ficam depositados durante 18 meses, rendendo correção monetária mais juros de 6% ao ano, e você, investidor, receberá isso em 12 prestações. Quem não estiver satisfeito com essa conta conjunta central, tem que se submeter a uma operação de leilão de conversão, onde inevitavelmente haverá um deságio ou provavelmente haverá um confisco, cursos que eu terei aplicado inicialmente. Eu gostaria de perguntar se isso não é o fato de haver um confisco ou uma redução dos recursos aplicados, usados no over, não é uma surpresa desagradável para quem admitiu que não haveria perda para quem aplicou no over? Olha, eu acho que não, quer dizer, eu inclusive acho que é um equívoco usar a palavra confisco, porque não se trata disso. O que se trata é o seguinte: uma economia, ela não pode crescer, ela não pode se desenvolver, ela não pode acontecer nada, ela só pode ter o caminho da desagregação se ela está num processo como o processo de inflação que nós vimos vivendo já há algum tempo. Então, o fato é que há um momento em que a sociedade tem que escolher, há um momento em que tem que tomar decisão e o nosso momento chegou. Então, essas medidas são medidas duras, né? Mas são medidas que visam pôr a economia nos trilhos. Bom, por que eu estou dizendo isso e o que isso tem, aparentemente, uma coisa tão genérica, tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, é que essa massa de recursos que estava aí, quer dizer, rodando todo dia, ela é e sempre foi, e por causa dela, inclusive, já outros planos de estabilização fracassaram, anti-ameaça, quer dizer, no momento em que a inflação cai, essa massa de recursos migra para outros ativos, acaba provocando uma elevação de consumo, uma elevação de preços e obriga, por sua vez, o governo a praticar uma taxa de juros muito alta para manter esses recursos aplicados no mercado financeiro, o que acaba agravando todo o problema do déficit público. Então, não é possível construir um plano de estabilização sem, de alguma maneira, mexer com essa massa de recursos. E o que exatamente nós não queríamos e não fizemos foi qualquer tipo de confisco. Quer dizer, nós acreditamos que esse plano vai ser bem sucedido, temos absoluta convicção disso. Significa o quê? Significa que aquelas pessoas que têm os seus recursos, elas não vão perder nada. Não vão perder por quê? Porque elas estão tendo sobre esses recursos correção monetária mais juros de 6%, que é exatamente, veja bem, é exatamente o rendimento que dá a caderneta de poupança, que é uma das melhores instituições que nós temos no país, né? Uma instituição respeitada, que tem esse rendimento há muitos anos e que as pessoas aplicam. Nós estamos apenas repetindo o mesmo rendimento das cadernetas de poupança. Eu queria complementar, inclusive, com o seguinte, que hoje eu vi você na televisão, que eu estava no over, que provavelmente eu tinha menos de que 50 mil cruzados. Então eu quero esclarecer a você e ao público todo que porque eu tenho mais do que 50 mil cruzados. Né? E que continuam lá, quer dizer, o que acontece é o seguinte, é que esses recursos estão aplicados, eu tenho plena confiança que estão bem aplicados nesse novo programa, né? Eu tenho plena confiança que a inflação vai cair e que isso vai se mostrar uma boa aplicação. E eu acho bom que eles fiquem lá e não fiquem forçando a demanda e aumentando os preços. Eu gostaria só de fazer uma outra pergunta, professora, é que o problema é que a senhora não quer que use a palavra confisco, mas o investidor fica obrigado a investir 80% da sua aplicação por 18 meses. Agora,
A senhora não imagina a possibilidade de o investidor ficar assustado com o over, ficar assustado em títulos do governo, e isso dificulte o governo, mais tarde, a política de tomar público? E eu vou arguir aqui um argumento levantado pelo ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, entrevistado hoje à tarde pela Rede Globo, que levantou a possibilidade de se tornar daqui para frente muito difícil o governo se endividar. Olha, eu não acredito, eu só acredito porque eu insisto, quer dizer, não há confisco, né? Não há nenhuma perda de valor patrimonial, quer dizer, nós não estamos, o governo não está deixando de pagar nem nada disso, ele de fato fez um alongamento, né, nesse recurso. E o que vai acontecer é, como eu falei, quer dizer, o plano sendo bem sucedido, essas aplicações se mostrarão muito rentáveis. Eu queria, além disso, ressaltar que dentro da medida provisória está aberta a possibilidade de alteração de prazo. Quer dizer, se o plano der certo, como nós temos absoluta confiança que vai dar certo, não necessariamente esses recursos precisarão ficar aplicados por 18 meses, né? Então, é importante que isso se diga, que isso daqui é uma condição excepcional, né, numa situação excepcional em que a opção seria a gente continuar numa inflação cada vez maior, caminhar para uma hiperinflação com custos sociais gravíssimos, né? Então, eu acho que não há nenhum motivo, quer dizer, à medida em que o plano for bem sucedido e os agentes confiarem no governo vão perceber que essa aplicação vai ser uma boa aplicação financeira. A próxima pergunta é do jornalista do Sistema Brasileiro de Televisão, Alberto Tamer. Tamer, a quem você pergunta? Para o ministro Magri. Ministro, ao pouco antes do senhor tomar posse, eu vi o senhor saindo disso com o presidente Collor, o senhor deu uma entrevista, apareceu na televisão, o senhor falou, portanto não foi uma declaração que apareceu nos jornais que pode ser negada, eu vi o senhor dizer. O senhor estava muito feliz porque o presidente Collor lhe havia prometido, garantido, e o senhor aceitava essa garantia, de que a política salarial não seria alterada sem se ouvir os sindicatos. Os sindicatos foram ouvidos? Tamer, essa pergunta até facilita a minha resposta. A medida provisória foi colocada hoje. Nós temos um mês para discutir de uma forma ampla, de uma forma tranquila, até chegar a vez que o Congresso aprove ela ou não. Na realidade, Tamer, medidas novas e todas essas medidas ao nível que foram tomadas, com os segredos de Estado que ficaram sobre 7 chaves com a ministra Zélia e com o presidente da República. Fechamento dos bancos, toda essa aplicação, não preciso aqui dizer medida por medida. Era impossível de se esperar que o presidente Collor me permitisse discutir publicamente somente a questão da política salarial. A política salarial, ela é apenas um elo de uma grande corrente. E, naturalmente, e como tal, eu compreendo, os telespectadores compreendem, os trabalhadores compreendem, porque os trabalhadores, hoje, com as televisões, com os jornais, todos nós somos absolutamente bem informados que não é possível fazer um plano desta natureza discutindo somente a política salarial. O que me deixa tranquilo, Tamer, e que eu respondo com a tranquilidade que estou respondendo, é que estou convicto, absolutamente tranquilo, para que as medidas pudessem dar certo, também o salário tinha que ficar dentro deste bojo. Porém, nós temos um mês para discutir agora. Hoje, a propósito, eu já os companheiros da CUT, fiz o convite para os companheiros da CUT estar conosco na segunda-feira, convoquei as confederações, convoquei as federações, nós estamos convocando todo o movimento sindical para que na próxima semana se sente e se faça uma análise profunda e que a equipe da ministra Zélia, junto comigo, possamos explicar todos os detalhes e provar à classe operária que as mudanças no seu bojo não trarão prejuízo para os trabalhadores. Isso eu estou convencido também. Mas, ministro, os senhores vão discutir sobre um fato consumado, a medida entrou em vigor? Não, também, porque o Congresso pode rejeitá-la. Mas já está em vigor? Sim, está em vigor, naturalmente está em vigor. Ou também eu quero insistir o seguinte, você é um homem, uma pessoa do ramo, você é um economista que eu tenho acompanhado na televisão, uma das grandes cabeças da economia brasileira, sabe e tem convicção de que não poderia se discutir política salarial fora do bojo das novas medidas. Porquanto, mentiricamente, seria iludir o trabalhador e esse trabalhador não se ilude mais. Ele sabe, ele precisa de reforma,
Ele quer ver a inflação cair. Ele não está se importando se o presidente Collor discutiu comigo ou discutiu com o movimento sindical a política salarial. O importante é que ele vai ter a convicção que ele não vai perder. E isto, eu com convicção posso te dizer que ele vai ficar tranquilo. Ele acredita no negociador, ele acredita hoje. Hoje ele pode estar um pouco confuso ainda, porque a notícia das meio-dia não é a mesma das 8, agora às 9h30, 10 horas já os ânimos se acerenaram, e a semana que vem isso será compreendido com tranquilidade. E esta pergunta, Tami, ela simplesmente vai se pulverizar na medida em que tudo vai dando certo e ele vai compreender. De fato, se discute a política salarial, alerta o banqueiro, alerta o remarcador de preço no supermercado, e ao invés dela vir direto para mim, viria em detrimento a mim. Porquanto, Tami, eu estou absolutamente tranquilo que a decisão tomada foi, de fato, o que precisava ser feito. Eu quero lembrar aos perguntadores que nós estamos centrando muito fogo sobre a ministra Zélia e sobre o ministro Magri, e o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, está assistindo esse debate de camarote. Isso é uma cortesia, cara. Ué. Mas a próxima pergunta é do jornalista Celso Ming, da Rede Bandeirantes. Celso. Bom, você me praticamente obrigou a fazer uma pergunta ao ministro Cabral, eu vou fazer. Pelo pronunciamento de hoje do presidente Collor de Mello, os preços ficam congelados até o dia 15 de abril, mas retroativos a 12 de março. E no final do governo Sarney, houve uma série de aumentos aí, inclusive o aumento dos automóveis. Os aumentos dos automóveis foram, digamos, desautorizados pelo novo pacote. De repente, o congelamento antecede ao que foi tomado agora, atingindo os automóveis? Não, dos automóveis, Ming. Aliás, eu lhe agradeço a coação afetiva que lhe fez o nosso Boris Casoy. Sofre um processo diferente. O problema dos preços foram levados ao CIP e depois um decreto presidencial do presidente Sarney permitindo. Há uma diferença entre isto e a remarcação criminosa que se pretende fazer com a alteração dos preços a partir do dia 12. Eu diria que são duas coisas distintas. Como é que se procede? Se processa que, a partir do feriado bancário, ninguém foi remarcar os preços dos automóveis para ampliá-lo. Mas há uma denúncia muito grande de que nos supermercados isto aconteceu. É evidente que tal acontecimento pressupõe, se não indica ou até confirma, de que a remarcação era criminosa. Tanto assim que ainda hoje o secretário nacional da Polícia Federal, o doutor, me dizia que os supermercados estavam interessados em fecharem neste sábado para poderem tornar a remarcar os preços, mas voltando ao preço do dia 12. Simplesmente porque já tomaram conhecimento de que há uma medida provisória que define os crimes de abuso de poder econômico e que desta vez não é apenas o pobre do gerente ou o seu mandatário, mas o diretor, o proprietário, enfim, aqueles dos supermercados que serão responsabilizados. Há, portanto, uma diferença mínima. Aí não se diria que o preço dos automóveis teve um fator criminoso, como se pretende na remarcação de preço. O que se quer não é congelá-lo, como se diz, mas sim controlar os preços. Mas, ministro, veja bem, o que foi decidido lá na Câmara Setorial foi o preço dos carros 0 quilômetro. Mas o que foi também remarcado, e marcado bem para cima, foram os preços dos carros usados. Em todos, e veja bem, não é carro usado que se comercializa entre amigos, é também entre empresas e na Boca, por exemplo, onde se vende carro usado, também remarcaram. Então é a empresa que fez isso. Não, então eu quero saber como é que fica claro, essa situação. É diferente, veja que aí já é outra coisa. Quer dizer, se esta remarcação tem este cunho criminoso, eu não sei se é criminoso mesmo, mas claro houve uma remarcação. Não, mas é claro, claro que sim. Com base, inclusive, na elevação dos preços dos carros 0. Se após o dia 12 a intenção foi esta, com o feriado bancário decretado, a fim do cidadão assegurar o seu lucro, ele não vai ter como escapar. Não vai ter porque
a legislação pertinente à matéria editada nesta medida provisória, que, aliás, diga-se de passagem, foi corajosa a atitude do presidente Fernando Collor, ele não tem como escapar. E eu penso que é oportuno de dizer, Ming, que nestes casos, se houver a prisão em flagrante, não existe em nenhum caso possibilidade de arbitramento da fiança. É bom que o telespectador tome conhecimento disso. As penalidades são muito altas, ou pena de reclusão que vão de 2 a 5 anos ou de 1 a 4 anos, ou conversão, multas entendentes altíssimas, com a finalidade de prevenir de que, desta vez, existe uma legislação penal atinente à matéria. Muito bem, ministro. Eu vou atender a uma solicitação da produção do programa e pedir aos senhores ministros, a senhora ministra, que sejam mais rápidos, mais concisos, que o nosso tempo já vai adiantado e os ministros, em algumas perguntas, têm confiscado o tempo das Eu respondo redes de tão televisão. pouco, ainda me cobra uma demora, hein? Isso é uma injustiça. A próxima pergunta é do jornalista da Rede Manchete, Carlos Chagas, e que encerra esse bloco. Eu gostaria de perguntar à doutora Zélia, e pegando como mote a resposta do ministro Bernardo Cabral. Hoje, a primeira medida provisória, que foi ao Congresso, é louvável, admirável. Bota na cadeia 2 a 5 anos e dá altíssimas multas aos remarcadores de preço, e não só o gerente do supermercado, mas dizem que até o dono. Mas eu pergunto, doutora Zélia, vamos que amanhã se prenda um remarcador de preços desse tipo. Ele vai, e vamos ainda otimisticamente supor, que perante o juiz ele seja condenado a uma multa altíssima, milhares de BTNs. Na hora de pagar a multa, ele está com a conta dele no over ou na caderneta congelada. A multa pode ser muito superior a 50 mil cruzados novos, e como é que ele vai pagar? Ele transfere a titularidade. Quer dizer que a titularidade também vale Claro. para a prisão, para a pena de prisão? É claro. Eu completo, doutora Zélia. A senhora acredita que algum dono de supermercado, mas dono mesmo, lá de cima, venha a ser preso? Olha, se houver isso, quer dizer, se houver atuação em flagrante, eu não tenho nenhuma dúvida. Essas medidas, é bom que isso fique bastante claro para a sociedade brasileira, quer dizer, todas as medidas que estão sendo propostas são para valer. Quer dizer, nós pretendemos implementar tudo isso, quer dizer, todas essas medidas são compromissos que vêm sendo assumidos, que foram assumidos pelo presidente Collor durante a campanha, sempre falou nisso, e ele está cumprindo todos os seus compromissos e pretende efetivar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que não só isso, se acontecer, será cumprido, mas todas as outras coisas que nós estamos propondo, né? Desde que aprovadas pelo Congresso, as medidas na área fiscal, fim do anonimato fiscal, enfim, as medidas de fim de mordomias, de reforma, eu não tenho nenhuma dúvida de que todas elas serão efetivadas. Muito bem, chegamos ao final deste bloco. O próximo... Entrevista em pulo de televisão, manchete SBT Globo, com os ministros da Justiça Bernardo Cabral, da Economia Zélia Cardoso de Mello e do Trabalho Rogério Magri. A minha pergunta de abertura é para a ministra Zélia Cardoso de Mello, com sobras para os ministros Rogério Magri e Bernardo Cabral. Com esse feriado sem aviso prévio, esse feriado bancário sem aviso prévio, estamos todos literalmente sem dinheiro, as pessoas e as empresas. E os bancos reabrem com saques limitados, saldos bloqueados. É o maior arroxo monetário da história econômica do Brasil. Um golpe de karatê, primeiro e único. A senhora não teme, ministra da Economia, uma recessão cavalar e fulminante com desemprego de muita gente, recessão combatendo a inflação? Neste caso, o governo não estaria matando a vaca para acabar com o carrapato? Não, olha, nós sempre falamos que o objetivo principal do governo no primeiro momento era o combate à inflação, quer dizer, por todas as razões que nós já conhecemos, não vale a pena repetir, quer dizer, liquidar com a inflação é um objetivo fundamental. E, num primeiro momento, nós temos que fazer escolha, quer dizer,
Não é possível, e isso se provou inclusive também nos sucessivos planos de estabilização que nós experimentamos no Brasil, não é possível tentar ao mesmo tempo crescer e acabar com a inflação. Nós temos que escolher entre um e outro, e nós escolhemos acabar com a inflação para depois recuperar o crescimento econômico. Portanto, alguma recessão nós sempre dissemos que seria inevitável. E eu acho que uma das grandes vantagens do plano que nós estamos apresentando, desse plano que nós formulamos, é exatamente que, pelo instrumento dos leilões de conversão, nós poderemos como que ajustar, fazer um ajuste muito fino na economia. Ou seja, se o processo, com esse aperto de liquidez, que de fato é um aperto sem precedentes, provocar uma recessão muito grande, né, nós poderemos aumentar a liquidez, aumentando a oferta nos leilões de conversão de cruzados para cruzeiros que nós pretendemos fazer. Então, acho que essa é a grande vantagem, que nós poderemos fazer esse ajuste fino. Como o ministro do Trabalho, Rogério Magri, sindicalista licenciado, analisa esse impacto recessivo do choque sobre o emprego, por exemplo? Eu penso e tenho uma forma de ver, uma convicção de que nós estamos mudando a cara desse país. Eu não posso admitir que cada vez que há um aperto, nós falemos em recessão. Na verdade, Júnior, eu tenho convicção de que estamos mudando definitivamente o processo, se é que ele existe, de capitalismo nesse país. Estamos mudando esta relação capital e trabalho. O que eu sinto é que é necessário que o empresariado assuma esta responsabilidade definitivamente e, ao invés de demitir funcionários para ajustar o seu bolso, para ajustar a sua empresa, conviva, resolva de fato conviver com as mudanças claras e transparentes que está acontecendo hoje nesse país. Ele vai ter que assumir essa responsabilidade definitivamente. Eu não tenho preocupação nenhuma com recessão. A recessão, senhor ministro da Justiça, poderia desencadear uma onda de greve, inclusive em atividades essenciais, matéria ainda não regulamentada. Como o senhor administra esse problema? Ele não será tão simples. Acontece que greve é um direito consagrado na Constituição, sobretudo quando é para reivindicar melhoria salarial. E, no caso, a política salarial não vai ter nenhum impacto, e o nosso ministro Magri já definiu isso muito bem, uma vez que se cuida, nesta hora, quando o governo Fernando Collor investe para resguardar exatamente o trabalhador dos cartéis, dos oligopólios, fazendo com que essa remarcação abusiva, aí sim, pudesse chegar a uma explosão que levasse à recessão e, consequentemente, à greve. Eu não creio que o trabalhador brasileiro vá fazer a greve quando sentir que ele não está sendo prejudicado. Não tenho nenhuma dúvida, João, em afirmar de que a medida tomada no seu conjunto quanto ao problema política salarial dará, isso sim, garantia ao empregado. Observe que a medida provisória, ela tem no seu bojo a seguinte garantia: você faz primeiro a prefixação de preço para só mais adiante se fazer a do salário. Consequentemente, não há aquela inversão anterior em que o cidadão, quando via que o salário subia 10, ele remarcava a mercadoria para 15. Eu não tenho este receio de greve. Vamos agora à pergunta do jornalista Alberto Tamer, do Sistema Brasileiro de Televisão. Para a ministra, novamente, eu sobrecarregá-la com tantas perguntas, mas no meu programa Economia Popular hoje recebi muitas dúvidas e algumas inquietações que eu quero trazer em nome do meu telespectador para a senhora esclarecer. São duas perguntas curtas, de mais prestação de serviço. Primeiro, uma senhora, quase chorando, me telefonou: "Senhor Tamer, guardei toda a minha vida 120 mil dados para comprar uma casa. E agora o governo me proíbe de comprá-la. Como é que eu faço?" E a segunda dúvida de uma outra telespectadora é a seguinte: se eu precisar do dinheiro para uma operação urgente, uma cirurgia, há alternativas para usar o dinheiro da caderneta de poupança? Há exceções, quais são as exceções que me permitem utilizar o dinheiro para casos de emergência? Quais são as exceções que constam da lei para esses casos?
Olha, o que consta da lei em termos de, quer dizer, da medida provisória que está sendo proposta é alteração de prazos e de alíquotas. Então, isso daí é uma coisa que poderá ser decidida pelo Banco Central nos seus termos genéricos ou nos seus termos, enfim, em termos mais específicos, né? Então, nós deixamos exatamente aberta essa possibilidade para poder administrar casos como esse. Eu gostaria de insistir, eu acho que nos dois casos, no problema da casa, por exemplo, quer dizer, provavelmente nós temos essa expectativa, haverá uma reacomodação de preço, haverá uma queda de preço e provavelmente essa senhora conseguirá comprar a casa dela, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu gostaria, quer dizer, eu gostaria de dizer que, porque eu tenho notado que isso é uma preocupação constante, gostaria de insistir no que eu falei no início do programa, quer dizer, nós tentamos, na medida provisória, de todas as maneiras, garantir a continuidade do funcionamento do sistema econômico. Quer dizer, essa medida não visa perturbar a economia, pelo contrário, ela visa criar as condições para que nós possamos voltar a funcionar normalmente. Nos casos em que não foi possível deixar uma abertura específica, nós deixamos uma abertura genérica para que o Banco Central possa decidir sobre esses casos e para impedir grandes traumatismos, né? Então, à medida que essa medida provisória for sendo digerida, for sendo entendida pela população, eu tenho absoluta certeza que todas essas inquietações desaparecerão, porque o que se visa aqui é conseguir a tranquilidade, não o contrário. Agora a pergunta do jornalista Celso Ming, da Rede Bandeirantes. Bom, eu tenho a pergunta para o ministro Antônio Rogério Magri e depois também uma rebarba aí para a ministra Zélia Cardoso de Mello. Bom, quem tem um fundo de garantia para receber a AM, isto é, a aviso de movimentação, está em cruzado novo, né? Ele vai receber apenas os 50 mil cruzeiros, o resto fica congelado, ou vai receber tudo? Celso, eu confesso que a ministra Zélia teria mais condições de responder essa pergunta, porque nós estamos conhecendo paulatinamente todas as questões das medidas novas e nós ainda não fizemos uma discussão profunda. Eu comecei hoje a discutir com a equipe da ministra Zélia a questão do fundo de garantia. E me parece que para esclarecimento e para tranquilizar, seria importante, então, que com o seu conhecimento profundo a ministra Zélia pudesse fazer esse esclarecimento. Olha, o fundo de garantia é um desses casos em que haverá excepcionalidade. O fundo de garantia, ele pode ser usado, quer dizer, ele pode ser usado ou para compra de um imóvel ou, enfim, quando há desemprego, não é? Então, conforme for o caso, quer dizer, se for para compra de um imóvel, é uma simples transferência, não há nenhum problema. E se for usado, enfim, se for um valor e tiver acima, quer dizer, o valor que ele tiver que tirar for um valor acima dos 50 mil cruzados, isso daí vai ser regulamentado ainda pelo Banco Central. Provavelmente vai ser feito um escalonamento, né, de acordo, quer dizer, fazendo uma relação entre o valor total do que ele tem e esses 50 mil, de forma a garantir um acesso melhor, dada a condição específica, a característica específica, enfim, desse instrumento. Agora, digamos, o pagamento de médico, de terapeuta, essa coisa, está congelado também ou o médico cobra o que quiser? Está congelado também. Quer dizer, não congelado porque nada está congelado, né? Na verdade, estão os preços, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma trégua de preços para um alinhamento de preços. Quer dizer, o que aconteceu nos últimos tempos foi por causa dessas remarcações excessivas a que o ministro Bernardo Cabral se referiu, né, o que houve foi um desajuste muito grande entre os vários preços da economia. Então, nós estamos pedindo uma trégua de preços e eu insisto que não é congelamento, porque é o seguinte, todas as empresas, agentes, podem fazer pedidos de reajuste ao Ministério da Economia já a partir de hoje, pedidos esses que serão analisados e poderão ser concedidos reajustes. Então, não há congelamento porque poderá haver reajustes. Agora, em princípio, pedimos para que não haja reajuste, se aplica
se aplica também a todos os serviços, quer dizer, se aplica a bens e se aplica a serviços. E também na medida provisória é claro que todos aqueles agentes que praticarem, fizerem reajuste de preço sem a prévia autorização do Ministério da Economia, poderão ser contemplados pela lei do abuso econômico. Como estamos estourando o nosso tempo, vamos deixar os próximos perguntadores para o próximo intervalo. Da Justiça, da Economia, a Ministra da Justiça e o Ministro do Trabalho. Eu pediria também, a pedido da produção aqui, aos senhores ministros e à senhora ministra, que, por favor, procurassem reduzir as suas respostas a no máximo 3 minutos, porque o nosso tempo já está praticamente estourado. Uma decisão da produção também muda um pouquinho as regras do jogo. Quem não perguntou no outro bloco é que vai continuar perguntando agora, ou seja, jornalista Carlos Chagas. Mas, pelas regras, eu faria a primeira pergunta, que é para a ministra Zélia. Desculpe sobrecarregá-la, mas plano econômico hoje é o seu dia. Como é que ficam os desses órgãos que foram extintos hoje? Eles serão mesmo demitidos, conforme o governo chegou até a anunciar há poucos dias atrás? E mais uma outra dúvida. O governo, o membro do governo que saiu, algumas pessoas do Ministério da Fazenda disseram que o Estado não tem dinheiro, não há nenhum Estado para pagar todos os ônus decorrentes dessas demissões. Demite-se ou não se demite essas pessoas? Não se demite, até porque, quer dizer, poderá até haver demissões nos casos em que essas pessoas não estejam garantidas pelo Estatuto da Estabilidade. Mas como na maioria dos casos estão, elas serão colocadas em disponibilidade. Em disponibilidade, elas recebem um salário proporcional ao serviço e elas poderão ou não ser requisitadas por algum outro órgão da administração pública para prestar um serviço e ter um cargo de confiança ou o que seja. Se isso não ocorrer, elas ficarão em casa, né, não provocarão todas as despesas indiretas que existem quando se está trabalhando no escritório, né, aluguel, luz, etc., todos esses custos indiretos, e terão um salário reduzido. É disponibilidade isso. Então, remunerada, ministra? Desculpe, disponibilidade remunerada. Remunerada, ficarão claro. em casa ganhando sem trabalhar. Isso é da lei, é da lei. Bem, o meu direito à réplica, então, vou passar a pergunta para o ministro da Justiça. Como é que a Polícia Federal vai poder fiscalizar todos esses preços agora com esses quadros pequenos que a Polícia Federal tem, sem a ajuda da população, que em outra época foi fiscal do Sarney, mas não quer mais agora, pelo menos a sensação que se tem é essa, que está perplexa a população, ser fiscal do governo Collor? Bom, eu não sei se a população não quer ser, eu não creio nisso. Pelos telefonemas que nós recebemos? Os telefonemas não refletem 145 milhões de brasileiros. O que eu sei é que a Polícia Federal, apesar de ter um contingente reduzido, tem se portado à altura da sua missão. Há uma qualidade, ainda que não haja quantidade. O levantamento foi feito e é claro que na hora que se faz uma implementação desta natureza, que é uma legislação protetora da economia popular e de efetiva defesa do consumidor, o próprio consumidor, ele vai se sentir responsável para não ser lesado. De modo que eu creio que a população dessa vez não vai ser fiscal de governo ou do presidente. Vai ser fiscal dos seus próprios direitos, dos seus direitos de consumidor. Eu não estou preocupado. Muito obrigada. Passo a pergunta, então, ao jornalista Carlos Chagas. Eu pergunto ao ministro Rogério Magri se os funcionários públicos são considerados trabalhadores de segunda classe por ele e pelo governo, porque estão com a ideia de criar até um banco, como se funcionário público fosse mercadoria, como se a grande maioria dos funcionários públicos não trabalhasse e ganhasse muito, quando é precisamente o contrário. Estão querendo colocar os funcionários em disponibilidade, aqueles de empresas que estão extintas e outros, para que eles fiquem lá, empoeirados, para ver se alguma outra repartição os vai buscar. Se não for, eles que se aposentem ou então até que sejam dispensados se não tem estabilidade. Ministro, funcionário público não é trabalhador também? Claro, Carlos. Claro que é trabalhador e não me pareceu na resposta da ministra Zélia que a intenção fosse de colocá-los numa ação de segunda. E ninguém mais do que esse governo tem respeito profundo pelo funcionário público. Agora, quando nós falamos em funcionário público, nós falamos naquele funcionário público que trabalha. Naquele funcionário público que, como milhões de trabalhadores brasileiros, passa 4 horas dentro de uma condução em São Paulo. Como milhões de trabalhadores brasileiros trabalham 8, 10 horas por dia.
Estes funcionários públicos, o Barnabé, que nós conhecemos, que faz o atendimento público com coragem, com coração, com decência, não é esse que nós estamos nos referindo. Nós nos referimos, e eu particularmente, quando me refiro ao funcionário público, me refiro àquele funcionário público que não trabalha, que tem a sua folha aqui, mas mora lá no Rio de Janeiro, nas belas praias de Ipanema. São esses trabalhadores que, de fato, deverão ficar num banco, sim, e os nomes serem colocados na televisão, para que o trabalhador, como eu e como milhões de trabalhadores que estão nos vendo agora, tenham consciência que a sociedade não pode pagar esses trabalhadores, que não são esses que a ministra Zélia acabou de dizer. Nós temos profundo carinho, profunda admiração pelo funcionário público, mas não temos, realmente. Não teremos complacência com o funcionário público que ganha e que está na praia de Copacabana tomando banho às 2 horas da tarde. Ministro, eu faço a réplica então perguntando ao senhor. Há no Congresso Nacional, não todos, mas muitos funcionários públicos que têm realmente mordomias fantásticas. Um ascensorista do Senado ganha mais pilotando um elevador do que um piloto de Mirage ou de F-5. Eu pergunto, o governo, ainda que o executivo, pode fazer alguma coisa, tem alguma intenção para acabar com os excessos do funcionalismo, com os marajás do Congresso? Se este pessoal não estivesse colocado com a garantia de emprego que eu tenho certeza que nós teríamos que tirá-lo desse... Porque não é possível, Carlos, não é possível que nós tenhamos essa defasagem. Como é que um assessorista ganha mais do que um piloto? E eu entendi realmente a brincadeira que você faz, mas ela é muito realista. Mas, infelizmente, o que tem que ficar claro ao público é que o Fernando Collor veio, esse jovem de 40 anos veio, para exatamente com isso. Agora é preciso encontrar os caminhos dentro dessa sociedade para que a sociedade compreenda e para que estes trabalhadores, que de uma forma ou outra galgaram salários tão altos, enquanto que o problema deste governo, de Fernando Collor, é resgatar a dignidade da sociedade brasileira, é só encontrarmos esses caminhos. Eu tenho certeza absoluta que a equipe, porque este governo é uma equipe, esses ministérios é uma equipe. Nós estaremos atentos a isso, Carlos, de maneira que, se houver chance para que um assessorista que tem que ter o seu salário digno, um assessorista tem que ganhar um salário digno, mas não pode ganhar, de fato, um salário de um piloto. Eu gostaria de complementar a resposta do nosso ministro Magri, senão seria injustiça que eu cometeria com o Congresso. Todos os funcionários do Congresso passam por concurso público, eu só gostaria de dizer isso. E a Constituição prevê o nível desses vencimentos em todos os poderes. Ministro, todos passam por concurso? Chagas, desculpe, você não tem mais direito à réplica. Desculpe, por favor. Congresso Nacional, todos os funcionários são admitidos por concurso, inclusive faxineiro. Pouca gente sabe disso. Agora a pergunta é Paulo Henrique Amorim, da Rede Globo. De perguntar à professora Zélia o seguinte: antes do lançamento do programa, eu ouvi de 3 ministros de Estado que os banqueiros iam pagar a conta do plano. Eu depois não consigo distinguir por que os banqueiros estão pagando a conta mais do que os empresários, os pequenos empresários, os poupadores do over com mais de 25 mil cruzeiros e os assalariados de uma maneira geral. Qual é a diferença em relação aos bancos? A diferença em relação aos bancos é o seguinte, quer dizer, não são só os bancos, mas as instituições financeiras em geral. O programa criou também um certificado de privatização. Esse certificado de privatização é um título emitido pelo Tesouro Nacional, não negociável e que rende correção monetária decrescente. Esse título, que aparentemente é um título não muito interessante de ser aplicado, visto que é não negociável e rende correção monetária decrescente, ele será objeto de aplicação compulsória por parte de todas as instituições financeiras. O Banco Central fará uma regulamentação e todas as instituições financeiras estarão obrigadas a aplicar uma parcela do seu patrimônio nesses títulos que serão utilizados, servirão como um direito à entrada em leilões de privatização quando o programa de privatização começar. Essa é uma das razões pelas quais as instituições financeiras, nós dizemos que estão sendo chamadas a pagar a sua parte da conta desse ajuste econômico.
Você não quer mais a réplica? Então Tá isso satisfeita? significa que os bancos serão os principais responsáveis pela privatização das empresas estatais? Não, no processo de privatização, que é um processo bastante complexo que nós elaboramos e que estamos propondo ao Congresso Nacional, uma parte, sempre uma parte em cada empresa, uma parcela será reservada para absorção desse certificado de privatização. Poderá ser, enfim, será uma parcela variável que será decidida caso a caso, mas em todos os casos os bancos, via certificados de privatização, entrarão, participarão da compra, serão sócios das novas empresas depois que elas forem privatizadas. Sócios à força. Serão sócios de bons investimentos. Bem, em nome das redes Bandeirantes, SBT, Manchete e Globo, eu quero agradecer aos senhores ministros e à senhora ministra a presença neste programa. Esperamos que esse debate tenha contribuído para esclarecer as dúvidas que ainda restam à população quanto ao plano econômico do governo. Está estudando isso, mas em princípio essa é a regra. Quer dizer, evidentemente que se houver um movimento anormal, por exemplo, eu tenho, como você tem, todo mundo tem, uma certa regularidade nas suas contas, tá certo? Então, se de repente, então, no dia 14, para tentar fazer essa operação que você está me dizendo, a minha conta apresentar um salto completamente diferente, ele pode ser feito, é o que eu estou dizendo. Nós supomos que as pessoas não vão ter essa atitude, porque essa é uma atitude contrária ao plano. Essa é uma atitude contrária ao plano, nós supomos. Então, por isso que nós mantemos essa regra. Agora, se o Banco Central perceber, através da análise dessas contas, que houve uma movimentação excessiva, então nós adotaremos alguma medida para impedir isso, porque isso efetivamente é uma ação contrária ao plano e o governo não pode ficar, enfim, não pode ficar tendo ações contrárias. Nós queremos e precisamos que a população brasileira tenha ações favoráveis ao plano, tá certo? Esse plano é um plano que beneficia a maioria da população brasileira, porque veja o seguinte, tudo isso que nós estamos falando aqui, over, caderneta e tal, isso daqui atinge, quer dizer, esse grande problema de ter uma massa de recursos que está lá colocada no Banco Central, aplicada no Banco Central, ela atinge uma parcela muito pequena da população brasileira. 90% das contas de poupança, escute bem esse número, 90% das contas de poupança são de valores menores do que 50 mil cruzados. Não foi à toa que nós escolhemos esse número. Ministra. São de valores menores. Então, esse plano, ele atinge, ele é benéfico para a população e, por isso, nós esperamos que a população tenha uma atitude benéfica em relação ao plano. Ministra, esse plano pega exatamente a classe média, ou seja, a pessoa que está dentro do mercado. Não é isso? Ou não? A pessoa que manipula o dinheiro. É isso que vocês estão querendo? Eu diria que esse plano pega fundamentalmente aqueles, os muito ricos, não é a classe média, claro. Pega todos aqueles que estão com seu dinheiro investido no over, enfim. Mas a pessoa não investe no over para ganhar dinheiro, investe no over para não perder dinheiro. Investe no over para não perder dinheiro, é verdade. Então, Ele não vai perder dinheiro porque ele vai ser remunerado por essa conta que vai ficar em nome dele do Banco Central. Não, isso é sério. Vai ser remunerado, sorriso, mas isso é verdade, porque é o seguinte, o que se compara é o seguinte, não, a taxa de juros que vai ser paga é uma taxa de juros muito pequena. Ministra. Desculpe, não é, a questão não é a taxa de juros, a questão é a correção monetária pré-fixada, que segundo a senhora disse ontem, vai ser mais ou menos a inflação verdadeira de março. Eu disse isso. A inflação pré-fixada de abril não vai ser, a correção pré-fixada de abril não está em torno de 40? Já me perguntaram isso agora há pouco aí vai fora e eu nunca falei esse número, não sei. Qual é a correção monetária que vai corrigir o depósito bloqueado por 1 ano e meio no Banco Central? Que correção monetária é essa? A correção monetária. É a do BTN? É. E o BTN vai ser corrigido com base em que Isso será feito a partir de 15 de abril, onde será fixado a cada mês. Pré-fixado? Então, essa inflação pré-fixada vai bater com a inflação real? Quer dizer, vai manter o poder aquisitivo da moeda? Isso é o que tem que ser feito, não é? Agora, inventaram aí um número de 40% que eu teria dito, eu nunca disse, então não sei de onde surgiu. Hoje eu tenho que emitir um cheque, eu tenho que passar um cheque hoje. A inflação de março de 80% vai ser repassada integralmente para esses depósitos? Essa inflação de março hoje, que nós estamos vivendo nesse momento, que está estimada em torno de 80%. Tanto que a caderneta de poupança, por exemplo, quem tem caderneta de poupança vai ter uma remuneração excepcional esse mês. Mas com base no que foi o mês passado, ela está dizendo esse mês que nós estamos correndo ainda. A previsão desse mês é uma inflação de 80% a 89%.
que vai acontecer com essa porcentagem? Ela vai passar para a correção monetária do depósito bloqueado por um ano e meio? 80% desse mês? Vai ser, olha, a correção monetária só tem uma, não tem três. Entendeu? Nos outros planos tinha vetor, tinha isso, tinha aquilo. Nesse não tem, Lília, entenda isso. Qual é a correção monetária? É a correção monetária é a que tiver que ser, que vai ser definida na hora que o índice estiver apurado. Mas qual essa índice? Correção? Qual índice que vai nortear a fixação da correção monetária pelo governo? Até o fim do mês são os índices existentes. A partir daí, nós procuraremos, quer dizer, nós estamos já dando uma ordem ao FIBGE e eventualmente poderemos usar o índice da FIP para ter um índice ponto a ponto em vez do índice média a média que existe hoje. Mas, enfim. Bom, hoje, por exemplo, eu tenho que emitir um cheque. Eu emito esse cheque em cruzeiros. Hoje emite em cruzeiros, isso. Mas eu posso emitir em cruzados? Não existe mais cruzados, não. Não posso emitir mais em cruzados? Não existe mais. Isso hoje, dia 17, né? 17 de março de 1990, não existe mais cruzados. Só cruzados depositados no Banco Central. Hoje só existe cruzeiros. Isso que você tem na sua carteira leia-se cruzeiros. Tá. Né? E for dar um cheque em cruzeiros. Tantos cruzeiros, centavos também. Tantos cruzeiros Tudo e tantos igual, centavos. tudo igual. E tenho que colocar, se for mais de 100 BTN, hoje mais de 3.400 cruzeiros, tenho que colocar o nome da pessoa. Quer dizer, o cheque tem que ser nominal, é isso? Isso, tem que ser nominativo. Para qualquer tipo de transação. Para qualquer tipo de transação. Veja, há certos aspectos do programa que não têm sido ressaltados exatamente porque a reforma monetária acaba chamando a atenção mais das pessoas, mas que são aspectos de grande avanço. Quer dizer, um deles é esse, quer dizer, é o fim do anonimato fiscal. Né? Nós estamos fazendo com que agora todos os cheques, como aliás na maioria dos países desenvolvidos assim acontece, os cheques sejam cheques nominativos, né? Para acabar com a sonegação, para acabar com esse negócio de caixa 2, enfim, para acabar com uma série de distorções que estavam ocorrendo na economia brasileira. Bom, se eu quiser, eu tenho o meu dinheiro, digamos, uma pessoa tem 200 mil cruzados na água, só pode usar 50 mil, os outros 150 estão lá, tá? Mas como é só daqui a um ano e meio que a pessoa vai poder dispor desse dinheiro, quer comprar esse dinheiro. Daí tem o quê? Tem o chamado leilão, é isso? Como é que funciona isso? Como é que eu uso esses 150? Isso funciona da seguinte maneira. Olha, então, vamos lá. Então, os cruzados que existiam até quinta-feira, eles estão lá aplicados no Banco Central e rendendo correção monetária mais juros. Bom, e uma parte desses cruzados aplicados, todos nós poderemos pegar até 50 mil cruzeiros. E vamos fazer nossas transações, receberemos os nossos salários a partir de agora em cruzeiros, e isso, enfim, vai garantir a circulação da economia. Agora, os agentes econômicos, os empresários e mesmo pessoas, por exemplo, que queiram, por exemplo, vamos dizer que alguém quiser